pedirmos e Ele vai receber a nossa adoração e o nosso louvor, amém? Eu não quero me demorar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Pastor Sandro, no domingo, me pediu para estar trazendo essa palavra hoje aqui. E ele mesmo me disse qual palavra eu deveria pregar. No domingo mesmo, eu ouvi ele falar uma coisa aqui, aquele momento da manhã aqui do ingresso, né? Quem está no ingresso aqui? É isso aí, irmãos. Hoje você vai entender porque é importante estar no ingresso. Então, se você não está no ingresso, dê o seu nome, adquira seu ingresso e venha para o ingresso. Domingo que vem tem mais, né? São 4 domingos. Domingo agora foi um tema muito importante. Eu sou reverendo da Igreja do Nazareno, como o pastor Sandro como o pastor André, mas uma das coisas fascinantes da nossa igreja é saber como ela é organizada. E domingo pela manhã, o pastor Sandro Lucas estava falando sobre os nossos artigos de fé. É muito importante que você, como nazareno, conheça os artigos de fé da sua igreja, amém, irmãos? Então venha para o ingresso, porque domingo passado foram 8 artigos. Esses próximos domingos vão ser do 9º até o 16º, né? Então vai ser mais 8. Ah, pastor, mas eu perdi os 8 primeiros. Vai na internet e coloca assim, Manual da Igreja do Nazareno. Você vai baixar o manual. E lá no manual você vai achar os artigos de fé e tudo que você quer saber da Igreja do Nazareno. Mas venha no ingresso. E no ingresso o pastor Sandro Lucas está dando aquela esmiuçada sobre os artigos de fé. E naquele domingo de manhã, o pastor Sandro orando, ele falou assim que Deus tinha dado uma visão para ele a respeito de algo novo que está vindo, né? Algo novo. Aí ele me pede para pregar e eu vejo um vídeo dele. Quem viu o vídeo de final de ano? Passou aqui na igreja? Passou, né? Claro. Não passou? Ah, pastor, passa aqui, ué. Você está um galã naquele vídeo lá, rapaz. O pastor Sandro Lucas deu mais um trato no homem, que a voz estava assim, sabe? Pensei que era um locutor importado, que nada, era meu pastor aí, rapaz. Então vai passar aqui, para o povo ver que você é um homem que sabe se pronunciar bem. E lá no filme, lá no vídeo, no final do vídeo, ele cita o texto que eu vou usar hoje como base para a nossa ministração. Isaías 43, de 16 a 19. Eu falei assim, Deus, eu ouvi isso 2 vezes, não é possível, o Senhor está falando comigo. Então, pastor Sandro, se você, quer pregar, cola no pastor Sandro, que ele manda você pregar e ainda dá o tema para você, aí fica fácil. Isaías 43, versículo 16. Se você está sem Bíblia aí, chega junto de alguém, por favor, ninguém sem Bíblia. Se você não abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, porque antes eles só dizia abra, né pastor Tim? Hoje não, acesse a sua Bíblia. 16, 43, 16 diz: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, e fez sair os carros de guerra e os cavalos e o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. E os rios nos lugares áridos. Feche seus olhos, Pai.
Mais uma vez nós nos colocamos na tua presença, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus de coisas novas. A tua grandeza, Deus, a tua majestade, o teu poder, nada disso se trata de coisas velhas. Ao contrário, o Senhor sempre olha para nós e vê em nós a possibilidade de realizar algo novo, Pai. E nessa noite nós queremos abrir o nosso coração para a tua palavra, para que ela fale profundamente, Deus, como sempre tem falado, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela já representa a maior novidade que o Senhor tem para nós todos os dias, porque ela se renova a cada manhã. As tuas misericórdias, a tua presença, tudo se renova a cada manhã, Pai. Por isso, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar com você hoje sobre coragem para viver o novo de Deus. Você pode não ter pensado nisso ainda, mas nós precisamos ter coragem para viver o novo de Deus. Quantos aqui creem que Deus tem algo novo para a sua vida? Você crê? Então você tem que viver, sabe, velando por essa promessa e dizendo: Deus, eu vou ver o novo do Senhor na minha vida. Amém, irmãos? E o que é esse novo de Deus? O que é isso que Deus está dizendo para a nação de Israel? Né? Porque Deus fala algo forte, irmãos, aqui. Se a gente parar para olhar para esse texto, Deus está falando algo muito forte. E esse texto se aplica aos dias de hoje, sabe por quê, irmãos? Porque a perspectiva de Deus, pastor, a visão de Deus é nos levar para viver coisas novas. Para viver coisas novas. Deus não tem interesse em nos manter estagnados em nada. Nada. Se nós abrirmos a nossa mente, nós vamos ver que a cada momento Deus está trazendo algo novo. E essa é uma dinâmica do mundo espiritual, uma dinâmica daquilo que Deus tem para nossas vidas, irmãos. E por incrível que pareça, essa dinâmica espiritual, ela confunde até a ciência. Porque as pessoas, cientistas, não entendem, sabe, esse dinamismo de Deus, de como Deus trabalha, de como Deus age. E olha, você tem que perceber que a ciência é uma coisa que não para. Ela, a cada dia, ela avança, ela se renova. E ainda assim, eles não conseguem encontrar uma explicação para a dinâmica de Deus, para o que Deus é. Tem uma canção que diz que ninguém explica Deus. Já ouviu essa música? Nada é igual ao seu redor. Ninguém explica Deus. E de fato, irmãos, Deus ele é inexplicável. Nem nós e nem ninguém tem a capacidade para explicar Deus. Por quê? Porque o mundo espiritual ele vive numa dinâmica de renovação. E enquanto nós não entendemos isso, a gente tem chance de viver uma vida totalmente frustrada. Porque nós vamos olhar como o mundo olha, como os cientistas olham, e eles têm certeza que por trás de tudo isso que nós vemos, existe um ser espiritual poderoso, grandioso, e que eles não conseguem explicar. Isso intriga a ciência. É por isso que é mais fácil surgir uma questão relacionada à criação do mundo, dizendo: rapaz, veio do macaco, né? Rapaz, sinceramente, eu acho muito mais difícil vir do macaco. Mas como diz o pastor Manuel Lima, meu pastor, ele fala assim: cada um tem um parente que quer, né, irmão? Eu prefiro crer que eu fui criado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Mas cada um tem um parente que quer. Deus estabelece, irmãos, sabe, no seu coração, na sua vontade, que nós vivamos coisas novas. Quando o Senhor pega João, leva ele à ilha de Patmos, tudo que João vê é novidade. Você olha no Apocalipse, tudo João fala assim: olha, isso aqui tem forma disso, coisas que ele nem conseguia saber, ele nem sabia o que era, mas ele, sabe, visualizava uma forma. Deus abre para João as suas maravilhas, mostra as grandes coisas, mostra coisas, sabe, que são até inconcebíveis à natureza humana, mas que Deus leva a ele para ver tudo aquilo.
E ele diz: olha, João, o que eu estou mostrando para você é um novo céu e uma nova. Qual é a perspectiva de Deus? Novo, tudo novo para a minha vida e para a sua vida, amém, irmãos? É isso que ele está mostrando. E no texto que nós lemos, Deus diz ao seu povo: olha, eu estou fazendo uma coisa completamente nova. Por quê? Porque a dinâmica de Deus não deixa ele continuar, ele ficar na mesmice. Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus de coisas novas, irmãos. Ele fala para o povo dele: ó, eu estou fazendo uma coisa completamente nova. E o que é que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver, sabe por quê? Porque viver em comunhão com o Senhor implica em sermos renovados e vivermos em novidade de vida a cada dia. O que é que o apóstolo Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 4? Ele diz: olha, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Duas observações desse texto. A primeira observação é que Deus não quer que você fique parado. Por isso que diz: andemos. Andar é movimentar. Movimentar. E a segunda coisa que Deus diz: nós temos que andar em novidade de vida, porque tem gente que não está parado, está andando, mas está andando em cima de coisa velha. Está andando em cima de coisa velha. Sabe aquele saudosismo de tudo que eu vivi? Quando eu abri, eu ouvi o meu irmão falar assim: pastor, quando eu abri a boca, os demônios saíram. Eu digo: e agora? Agora está entrando, irmãos? Sabe, às vezes a gente se pega num saudosismo. E olha, perceba uma coisa. No texto de Isaías, no capítulo 43, esse texto que nós lemos, Deus traz à lembrança deles, irmãos, algo sobrenatural, algo bom. Ele diz: olha, eu sou o Senhor que preparou um caminho no mar. Lembrando para eles. E olha só, e fez uma vereda nas águas impetuosas. Irmãos, que vereda existe em águas impetuosas? Você já viu a imagem de um tsunami? Aquilo ali é água impetuosa. Que vereda tem naquilo ali? Pois é, Deus foi capaz de criar veredas em águas impetuosas. Ou seja, o povo passou tranquilo. Sabe o que Deus quer? É que no meio das nossas águas impetuosas nós possamos passar tranquilo, porque Ele vai nos guiar sempre. Amém, irmãos? Olha o que Deus diz: fez sair os carros de guerra, os cavalos, o exército e a força, e eles ali jazem, jamais se levantarão, estão extintos, apagados. Mas Deus falou assim: rapaz, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, para de ficar pensando nisso. Irmãos, não é diferente conosco. Nós estamos gastando às vezes muito tempo no nosso saudosismo cristão, pensando naquilo que Deus fez. Deixa eu falar uma coisa: Deus fez, glória a Deus, mas Ele quer continuar fazendo algo poderoso na sua vida, meu irmão. E Deus diz: olha, não fiquem lembrando disso. O povo estava cheio de saudosismo, irmãos, e muitas vezes nós estamos cheios de saudosismo, porque Ele diz: olha, eis que faço uma coisa nova. Irmãos, Deus tem olhado para nós, tem falado assim: olha, Pai, tem tanta coisa nova que eu quero fazer na sua vida. O saudosismo de coisas passadas é um grande empecilho para que nós vivamos o novo de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a gente gasta tempo, e todo saudosismo é melancólico. Deus, naquele tempo, irmãos, aquele tempo passou. 3 coisas não voltam atrás. 3 coisas: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Não volta. Não adianta ficar lamentando. Passou. Ninguém corre atrás de flecha para trazer ela de volta. Foi, irmão. Nós temos que olhar, sabe, para aquilo que Deus quer fazer. Agora, nós temos que estar dispostos a fazer. Porque às vezes o que nos falta, sabe, é a compreensão de como nós vamos alcançar isso. E nessa noite eu quero
usar o exemplo de um homem na Bíblia, que pode nos ensinar muito a respeito de estar preparados para viver um novo de Deus. A visão do pastor da igreja é: Deus tem algo novo. A nossa visão tem que ser qual? Deus tem algo novo, irmãos. O pastor fala assim: olha, nós vamos comprar as cadeiras novas. Aí alguém fala assim: mas tá bom essas. Tá bom essas. Vai trocar pra quê? Vai gastar dinheiro todo. Depois eu vou mostrar esse tipo de gente aqui. Pra quê? Cadê? Será que tá bom? É branquinha. Irmão, Deus tem algo novo. E nós temos que andar na mesma visão. A Bíblia diz: não andarão dois juntos se não concordarem. Não adianta um remar para um lado e outro remar para outro. Mas Deus nos mostra na sua palavra, nós vemos exemplo de homens que tiveram lutas como nós temos e que passaram por tudo isso. Eu quero falar com você sobre esse homem, Neemias. E a vida de Neemias vai nos fazer entender como se tem coragem para enfrentar todas as dificuldades, irmãos. Porque deixa eu falar uma coisa para você de cara: não existe novo sem dificuldade. A gente é muito mal acostumado a querer tudo fácil. Tudo fácil. Mas a própria palavra diz que o evangelho de Deus, o evangelho é tomado por esforço, né? Esforço. O reino dos céus é tomado por esforço, perdão. E quem não se esforça não entrará no reino dos céus. Nós temos que sair dessa mentalidade de facilidade. Não existe facilidade não, irmãos. Facilidade só nas Casas Bahia. E se você não pagar, você não vai para a SPC. Porque você chega lá, eles querem te vender tudo, é ou não é? Quer te vender tudo. Cartão, parcela. Aí depois a conta chega, amém, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta para você: qual é o seu nível de coragem para viver o novo de Deus? Você tem que sair daqui com essa resposta. Se você disser assim: meu nível de coragem é bom, vamos lá, irmão, vamos para frente. Se você falar: ih, rapaz, não estou com muita coragem assim não. Então nós vamos ser tratados pela palavra de Deus para vencer todos os obstáculos que aparecerem. Mas nós vamos, como igreja, viver o novo de Deus em nome de Jesus. E quando isso chegar, irmãos, nós vamos perceber: olha aí, Deus cumprindo a sua promessa, Deus fazendo o que Ele disse que ia fazer, amém? Nelson Mandela disse uma frase muito importante, muito interessante, aliás. Ele disse: coragem não é a ausência do medo. Porque tem gente que pensa assim: eu não tenho medo, portanto tenho coragem. Não. Olha só, coragem não é a ausência do medo. Coragem é o triunfo sobre o medo. Todo mundo pode ter medo, irmão. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele medo prejudicial que te paralisa. Mas olha só, quando você triunfa sobre as dificuldades, isso é ter coragem. O homem corajoso não é aquele que não sente medo. Ao contrário, o homem corajoso é aquele que conquista, mesmo estando com medo. Ou você acha que na Bíblia todo mundo foi de boa, corajosão? É valer. A gente falava lá em casa sobre Josafá, né, pastor? Chegou a notícia para Josafá, meu irmão, tá ruim pro teu lado. Tem gente aí, rapaz, tem exército aí que tu não sabe, que vai pegar você de jeito. O que Josafá, qual foi a primeira coisa que Josafá fez? Sentiu medo, está lá no texto. Irmãos, não tem coisa mais natural que medo. Agora, o medo não pode me paralisar. Eu tenho que triunfar sobre ele. E aqui nós vemos justamente essa história. Eu quero usar só os 2 primeiros capítulos de Neemias para você ver que Neemias, ele foi, sabe, incomodado para fazer algo que ia ecoar nos dias de hoje. Imagina, irmãos, o que Neemias fez lá atrás, hoje está sendo tratado aqui. Por quê? Porque foi algo que de fato fez a diferença. Mais de um século, uma cidade destruída, mais de um século. E chega a notícia, o que ele faz? Se levanta, resolve tudo, e a Bíblia diz que em 51 dias ele reconstrói.
Irmãos, sabe de uma coisa? A primeira coisa que nós temos que entender a respeito disso é que o próprio Deus queria reconstruir Jerusalém. Ele só estava faltando ele encontrar alguém disposto a realizar essa façanha. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que se Deus, sendo Ele, não podia fazer assim, ó, e Jerusalém estava reconstruída? Ou podia fazer assim, ó, e vinha anjo, meu irmão, anjo pedreiro, anjo carpinteiro, anjo pintor, anjo de hidráulica, anjo de elétrica, anjo de tudo para resolver. Mas sabe por que Deus não lança a mão disso? Porque Deus está contando comigo e com você para fazer essas coisas. Irmãos, a gente tem moral com Deus. E não é pouca não, viu? É pouca não. Agora veja bem. Vamos ao texto. Neemias, capítulo 1. O que nós devemos fazer para conquistar o novo? Para viver o novo de Deus? O que nós devemos fazer? Primeira coisa, anote aí, ou anote no seu smartphone, na sua Bíblia, onde você quiser, na sua cabeça, se você tem capacidade de guardar. Primeira coisa, para viver o novo, nós não podemos nos conformar com o atual estado da nossa vida. Muitas pessoas não vivem o novo porque estão conformadas com o que estão vivendo. Conformadas. Irmãos, a própria Bíblia, Romanos 12, diz: não vos conformeis com este mundo. Nós estamos muitas vezes conformados. Agora olha uma coisa no capítulo 1. A palavra diz que chega a Neemias a notícia. Versículo 2: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, e lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria. Isso está na sua Bíblia? E, além disso, e humilhação. Ou seja, o povo escapou, estava lá em Jerusalém, mas sabe qual era o estado deles? Grande miséria, humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos para o fogo. Irmãos, essa notícia chega e pega Neemias e abala Neemias. Uma notícia que mexe com ele. Ele saber que o seu povo estava sendo humilhado, que o seu povo estava passando miséria, que a sua cidade estava destruída. Irmãos, começa a mexer nesse homem. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que Neemias era? Copeiro do? Vivia onde? No palácio. Tinha motivo para se preocupar com quem estava passando miséria? Tinha nada, irmão. A maioria das pessoas agiria ao contrário de Neemias. Falou assim: rapaz, ema, cada qual com o seu problema. Eles que se virem, eu estou aqui. O maior risco que eu tenho aqui é comer uma comida envenenada, né? Porque o copeiro do rei provava comida. Então, podia dar ruim em alguma hora. Podia. Mas no geral, palácio, comida, uma pessoa honrada. O texto vai mostrar que ele era considerado pelo rei. Irmãos, mas o que ele estava, assim, o estado da vida dele, a situação da vida dele, não foi suficiente para que não tornasse ele uma pessoa inconformada e indignada. Meu amigo, se você vê aqui, sabe, ele fala assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei. E esse sentar aqui, irmão, sabe aquela notícia ruim que pessoas recebem? Eu sinceramente não recebi uma notícia para me levar a esse nível. Mas eu já vi pessoas receberem notícia ruim na hora. Uma vez quando você vai dar uma notícia ruim, você fala assim: rapaz, senta. Não é? Senta. Eu nunca recebi notícia ruim, mas já tive que dar notícia ruim. E eu falei: rapaz, senta. E quando alguém fala para você: senta que eu vou te falar uma coisa, irmão, pode esperar que não é coisa boa não. A Bíblia diz que ele senta e depois ele chora. Está vendo? Como Neemias é gente da gente, é como nós somos. Senta, chora e depois ele lamenta.
E não é só naquela hora não, a Bíblia diz que ele lamenta por alguns dias. Eu imagino Neemias tentando dormir, pastor, vindo na cabeça dele, rapaz, meu povo está na miséria, sendo humilhado, cidade toda quebrada, os muros, as portas todas queimadas, eu estou aqui, com uma hora que eu quero, durmo, corro o risco de morrer envenenado, mas estou aqui. Irmão, eu imagino que aquilo foi, sabe, incomodando, e a Bíblia diz que ele ficou jejuando e orando a Deus. Mostra que ele não se conformou, e ele começou a falar com Deus, dizendo: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda as alianças e misericórdia para com aquele que te ama e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele começou a confessar pecado dos outros já. Você já confessou o pecado dos outros, irmão? Já. Vem cá, rapaz, tu não quer confessar não? Eu vou confessar por ti, porque eu sei que é pecado. Tem que valer, irmão, tem que fazer qualquer coisa. Tem uma hora que nós temos que fazer qualquer coisa. A gente só não pode ficar conformado. E Neemias discorre e fala com o Senhor. Reconhece: olha Deus, nós temos procedido de forma corrupta contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos. Ele foi falando, irmão, porque ele sabia por que aquilo estava acontecendo. Entenda o nível, sabe, de envolvimento de Neemias com aquela situação. Um homem inconformado, não aceitou o que o povo estava passando, não aceitou, não se rendeu. De acordo com o dicionário, conformismo é o ato de aceitar passivamente situações incômodas, sem qualquer tipo de questionamento. Quando você fica ali, está pegando fogo lá, onde tem mais gasolina para eu tacar? Neemias, ele fica incomodado, e ele vai questionar com o Senhor: Deus, tu és o Deus que pode todas as coisas. Irmãos, o conformismo é um dos males mais prejudicial para a vida do cristão. Pode escrever o que eu estou falando aí. Se você entrou nessa vibe de conformismo, eu digo para você, em nome de Jesus, saia dela. Peça a Deus para que Deus te incomode. Porque quando nós nos conformamos, nós abrimos mão de mudar aquilo que está causando desconforto na nossa vida. Só pelo fato de: vou mexer nisso não. Ou seja, estar conformado é uma postura absolutamente ligada com a questão de desistência, só para você não ter mais problema. Então, se você quer ter coragem para viver o novo de Deus na sua vida, primeira coisa, não se conforme com nada. Não se conforme. A partir do momento que você se conformar, que você aceitar passivamente, irmãos, a coisa está errada. Nós temos que estar inconformados. Sabe por quê? Porque o que nós estamos vivendo hoje, ainda que seja bom, amanhã pode ser melhor, em nome de Jesus. Pode ser melhor. Não existe nada que não possa ser aperfeiçoado, melhorado, e Deus quer fazer isso. A nossa forma de servir, Deus quer melhorar. Eu estou conformado porque eu tenho um cargo aqui na igreja, sou ecônomo da igreja. Não se conforma nisso não. Seja ecônomo, mas faça mais. Nós sempre teremos condição de fazer um pouco mais. E Deus sempre está dizendo que Ele quer um pouco mais de nós. Nós não podemos nos conformar em viver e em deixar as coisas como estão. Então nós temos que não estar conformados, ao contrário, questionar e dizer assim: Deus, me ajuda, porque eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandiosas. Amém, irmãos?
Segunda atitude, nós temos que acreditar que Deus tem esse novo para nós. Acreditar. Irmãos, olha só o que diz o capítulo de número 2, olha só. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Neemias estava falando assim, olha, eu passava por problemas, mas eu ia para lá e ficava de boa. Mas agora a situação foi tão incômoda que ele falou assim, olha, eu não tinha como não estar triste. E esse está triste, ele diz, então o rei me disse, por que o seu rosto está triste? Se você não está doente. Isso tem de ser tristeza do coração. Olha só, o rei psicólogo, né? Tu não está doente, então tu está passando por um problema aí emocional. E olha só o que diz o texto. Então, fiquei com muito medo. É o que está aí? Não é? Então fiquei com muito medo e lhe respondi. Ou seja, irmão, com medo, tremendo. Ele falou o quê? Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados. O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Só alguém que acredita que Deus tem algo novo para realizar na vida dele, tem coragem de desabafar com o rei, meu irmão. Neemias foi desabafar com o rei. Se ele estivesse desabafando com um colega dele lá de cozinha, normal. Mas ele falou assim, o senhor quer saber o que está acontecendo? Então pronto, aqui, vou desabafar. Vou falar tudo que eu tenho que falar. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque ele acreditava que Deus tinha algo novo. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que ter coragem, muitas vezes para desabafar mesmo e falar, escuta aqui, pastor, o que eu estou passando é isso, como é que eu podia estar alegre? Meu povo está sofrendo, rei, como é que eu posso estar alegre? E o que a Bíblia diz? O que o rei diz para ele? O que você quer que eu faça para você? Se eu não acreditar, ninguém acredita. Não adianta eu querer que as pessoas acreditem em mim se eu mesmo não acredito, irmãos. Neemias falou o que falou para o rei porque ele acreditava, porque ele sabia que Deus tinha colocado dentro dele sementes de grandeza. As mesmas sementes que Deus coloca dentro de mim e de você, Deus tem colocado dentro de nós sementes de grandeza. Agora cabe a mim acreditar ou não nisso, irmãos. E enquanto eu não acreditar, eu vou viver dominado pelo medo. Neemias estava com medo, mas ele falou. Ou seja, ele era um homem corajoso. Por quê? Porque ele triunfou sobre o medo. Ele podia falar assim, rapaz, eu não vou falar aqui não, vai lá que o rei se ofende. Meu amigo, vai morrer daqui para ali. Mas ele sabia, irmãos, que tinha uma semente de verdade dentro dele. Eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, ninguém acredita. Se eu não enxergar o potencial que existe em mim, ninguém vai enxergar. E isso é tão forte, irmãos, que Neemias era um copeiro, sim ou não? Mas de repente ele vira engenheiro, pastor Tim. Ele falou assim, eu vou reconstruir. Eu nunca sei se Neemias construir alguma coisa, irmão, se ele sabia mesmo que fazer um traço de massa, eu não sabia, a Bíblia não diz. Mas ele falou, eu vou reconstruir. O cara virou engenheiro do dia para a noite. Decidiu que ia fazer e vou fazer. O que o rei enxerga nele? O que o rei visualiza nele? Fé, coragem, determinação, irmãos.
Se você quer viver o novo de Deus, você precisa ter fé para acreditar que o Senhor é que vai te sustentar nessa jornada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, nada disso vai mudar se você não mudar a visão que você tem sobre você mesmo. As coisas só vão mudar quando você mudar a visão que você tem. Sabe uma das coisas interessantes que eu leio sobre o apóstolo Paulo, e você vai ver isso lá em Efésios 3:1. Paulo escrevendo a carta para Efésios, para a igreja de Éfeso. Onde é que Paulo estava? Em Roma. Aonde? Na prisão. Paulo não estava no hotel 5 estrelas em Roma não, irmão, ele estava na prisão. Agora o que ele diz? Paulo, prisioneiro de Cristo. Não, vou dizer que eu sou prisioneiro de Roma? Está brincando? Ele estava na prisão de Roma, era um prisioneiro de Roma, estava pagando pena, mas ele disse que ele é prisioneiro de quem? De Cristo. Por quê? Porque Paulo tinha visão a respeito dele. E a visão não era da situação que ele estava naquele momento, mas de quem de fato ele representava diante de Deus. Eu sou prisioneiro sim, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, não se trata daquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, mas se trata daquilo que Deus pensa ao meu respeito. E sabe o que Deus tem em pensamento? Sabe quais os pensamentos que Deus tem a respeito de você? Pensamento de paz, pensamento de vitória. Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas e grandiosas para realizar na sua vida, amém, queridos? Mas eu tenho que entender que o novo não vai ser liberado sobre a minha vida se esse novo não estiver alinhado com a missão e com o propósito que Deus tem para mim. Porque isso aqui é outra questão. Muitas vezes nós não vivemos esse novo porque aquilo que nós estamos pensando não está alinhado com o propósito de Deus. Nós temos que ter visão do céu a respeito da nossa missão e do nosso propósito. Deus tem uma missão para você e Deus tem um propósito para a sua vida. E você só vai chegar em algum lugar se essa sua visão estiver alinhada com o propósito eterno do Senhor. A nossa vida, as nossas perspectivas, os nossos anseios, aonde a gente quer chegar, irmãos, tem que estar alinhados com o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Eu só vou ser uma pessoa bem-sucedida quando a minha maior busca nessa terra for cumprir o propósito de Deus. Enquanto não entrar na minha cabeça isso, não tem negócio com Deus. Deus, Ele não quer satisfazer os nossos desejos pessoais, não quer. O que a Bíblia diz? Pedis e não receber, porque pedis mal. Para o quê? Para o seu próprio deleite. Deus quer que eu alinhe tudo isso com o propósito eterno que Ele tem para a minha vida. E o propósito eterno de Deus para a minha vida e para a sua vida é o que? Anunciar o reino do Senhor. E dizer que não há salvação se não for em Cristo Jesus. Amém, queridos? Terceiro, para você ter coragem de viver um novo de Deus, você tem que estar preparado para viver isso. Irmãos, olha só o que diz o texto, versículo 6. Então o rei tinha a rainha sentada ao seu lado e me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei me deixou, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Então eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê para as vigas dos portões da cidade no templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora,
O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Irmãos, por incrível que pareça, tem gente querendo viver um novo de Deus, mas não está preparado para isso. Neemias sabe de tudo, fica arrebentado, arrasado, conversa com o rei pergunta, mas ele já começa aqui e diz assim: rapaz, eu estou diante de uma pessoa que pode resolver muito dos meus problemas, é ou não é? Irmãos, Neemias vai de qualquer jeito, sabe o que ia acontecer? Ele nem ia conseguir atravessar o Eufrates. Então na hora que o rei disse assim: olha, me dê um prazo, ele já fala assim: dia tal estou de volta. É o que a Bíblia diz, não diz um prazo sim, mas ele diz: dei certo tempo. E o rei aceitou. Então houve uma negociação, né? Uma negociação. Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito. Beleza, você vai voltar tal dia? Então pode ir. Mas espera aí, rei, eu estou precisando de mais de algumas coisas. Eu preciso de cartas para eu passar. Mas eu também, ele estava indo fazer o que lá? Não era reconstruir? Ele falou assim: rapaz, eu preciso de madeira. Se eu me dar uma carta aí, acho que era um vale, né? Uma promissória, me deu uma coisa. Ele foi, irmãos, preparado. Deixa eu falar uma coisa para você, anote o que eu vou dizer. Não adianta ter fé, não adianta você ter um chamado se você não estiver preparado. Pessoas perdem oportunidades porque não estão preparados. Neemias se preparou para aquele momento, porque ele sabia que aquilo ali era crucial, era o ponto de partida. E ele falou assim: no que o rei puder me ajudar, eu vou pedir. Está resolvido. E o rei ainda manda o exército com ele: rapaz, vai lá e resolve o teu problema. Ou seja, Deus viu no coração de Neemias sinceridade. Infelizmente, muito de nós tem pensado que as coisas de Deus vão acontecer de qualquer jeito, mas não vão. Para minha missão ser bem sucedida, para ser bem sucedido aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que me preparar. Porque quando eu não me preparo, o inesperado acontece. O inesperado podia ser impedido de ir, mas se fosse não ter o material para trabalhar. Irmãos, vê como tudo foi se alinhando. Por quê? Porque Neemias se coloca, sabe, no centro daquilo que Deus quer. Deus quer que eu e você estejamos preparados. Olha o que diz 2 Timóteo 3,17. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nova versão na linguagem de hoje. Irmãos, para você fazer coisas boas, você não tem que estar primeiramente pronto. Você tem que estar primeiramente preparado. Ah, mas eu me preparo, mas não tenho oportunidade nenhuma. Calma. Vai chegar o tempo. Você não pode deixar de se preparar. Você quer ver uma coisa? Imagina um cenário. Você descobre um tumor maligno, tá? Só uma suposição, mas para você entender. Tumor maligno. Pode ser lá resolvido, cirurgia tirou, está resolvido. Você arruma o melhor médico que tem em Brasília, melhor, neurocirurgião, melhor. Você vai para o hospital, se prepara todo, sua cirurgia vai ser feita, vai para o centro cirúrgico, começa os preparativos ali do centro cirúrgico. Aí chega a notícia: rapaz, o médico que ia te operar acabou de morrer. Acaba de um piripaque, morreu. Aí a enfermeira fala para você assim: mas é o seguinte, mas está aqui fora, estão passando alguns estudantes que começaram medicina. Eu vou lá pegar um deles e vou trazer ele aqui para operar você. Aí ele vai abrir sua cabeça, vai tirar o tumor do seu cérebro e vai fechar tudo direitinho. A pergunta é: você aceitaria isso? Hã? Não, irmão. O cara acabou de passar, Natan, não vai? Acabou de passar no vestibular? Não vai. Irmãos, e por que para Deus tem que ser tudo de qualquer jeito? Por que para Deus a gente pensa que é o primeiro que passou? Vem cá, vem cá. Esse foi um dos grandes erros da visão celular quando chegou no Brasil. Você sabe disso que eu estou falando, o senhor sabe.
com a ânsia de crescer, pegava a gente, mas tu vai ser líder, tu vai ser líder, tu vai ser líder, e não sei o que, e tá, acabou com uma vez não sabia nem falar direito, não, tu é líder, tu é líder, tu é líder. E sabe o que aconteceu? Começou a surgir problemas, porque chegava problema de família para aquele cara, ele não tinha noção de como resolver, dava conselho errado, irmão, deixa logo essa mulher, em vez de dizer, vai buscar em Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, Deus quer que você se prepare para viver o novo dele. Tem muita coisa para fazer aqui neste lugar, mas Deus quer que você se prepare, por isso venha para o ingresso, porque é preparo. Ah, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso é investimento na sua vida espiritual. Se você não aceita que um novato opere a sua cabeça, eu também não aceitaria, claro que não. Isso talvez seja a coisa mais absurda que alguém pudesse propor. Mas se eu tenho um senso crítico para recusar isso, irmãos, por que eu tenho que achar que comigo tem que ser de qualquer jeito? Não tem que ser. Eu tenho que estar preparado. Sabe por quê? Porque quando você estiver preparado, a porta da oportunidade vai se abrir para você em nome de Jesus. Preparação abre porta de oportunidade. Preparação abre porta de êxito, de sucesso. Agora, sem estar preparado, não acontece nada. E se acontecer, você pode se frustrar. A preparação coloca você na posição de sucesso. Não existe sucesso sem estar preparado. Então Neemias teve coragem para enfrentar essa situação, porque ele estava preparado para aquilo. E para eu finalizar, se você quer ter coragem para enfrentar, para viver o novo de Deus, você tem que estar preparado para vencer a oposição. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer palavra, qualquer ventilada de sucesso seu vai incomodar alguém. Pode ser de perto, pode ser de longe, vai incomodar alguém. Olha só, o texto diz que quando Neemias chega lá, olha só o que a palavra diz: mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Irmão, você já pensou em parar disso? Neemias está indo fazer o bem, e tem 2 filhos do cão aqui, 2 filhos do cão, dizendo assim: estou gostando disso não, está incomodado com o povo, deixa o povo morrer, deixa o povo se dar mal. Oposição. Agora, mais interessante, aí tem toda a narrativa do texto aqui, irmãos. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão de fronte e ao tanque do rei, mas não havia lugar para onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei e entrei no portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha ido fazer, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: olha só, vocês, vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a bondosa mão de Deus havia estado sobre mim, também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém,
Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não terão parte nem direito nesse memorial em Jerusalém. Irmãos, o mais fascinante desse texto é a resposta que Neemias dá. Uma coisa que nós temos que aprender aqui com Neemias, e nós devemos fazer muitas vezes: feche a porta na cara dos zombadores. Perceba uma coisa: Neemias não dá moral na conversa com esses caras. Não dá. E perceba que eles tentam impor medo em Neemias, pavor, dizendo: ih, você vai se rebelar contra o rei? Olha, rapaz, esse negócio aí, você já sabe no que dá. Você já sabe o que acontece. Palavra de terror, palavra de medo. E a resposta de Neemias tem que ser a nossa resposta. Deixa eu falar uma coisa para você. Neemias disse: eu sei que o meu Deus fará com que eu seja bem sucedido. Nós, servos do Senhor, vamos reconstruir. E vocês, o nome de vocês não vai estar nesse memorial. Vocês não têm parte nisso. E Neemias corta a conversa e acabou. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente quer dar conversa para essas coisas. Ah, meu Deus, estão falando mal de mim. Ah, não gosta de mim. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ibope, vai para Globo, filho. Aqui não tem ibope, não. Aqui é centro da vontade de Deus e fazer o que Ele quer. E toda oposição que se levantar contra você vai cair em nome de Jesus. Porque se eu estou alinhado com o projeto de Deus, se eu estou alinhado com a vontade de Deus, e se eu decidir caminhar sobre o novo, ainda que alguém tente me paralisar e lançar o medo sobre mim, eu tenho que fazer o quê? Continuar fazendo a vontade de Deus. Neemias falou assim: olha, eu vou reconstruir, gostem vocês ou não gostem, e não vou colocar o nome de vocês não. Sabe aquele negócio do trabalho que você faz em grupo e põe o nome do outro? Quem já fez isso na faculdade, no colégio? Está lá no grupo e você põe: ah, põe meu nome aí, né? O Neemias, esse negócio de botar o nome não. Outro tu trabalhou, tá pega zero. Ele falou assim: o teu nome não vai estar no memorial. Irmãos, rapaz, às vezes a gente tem que ser meio Neemias, viu? Pega algumas pessoas aí e fala assim: deixa eu falar uma coisa para você, filho do cão, o teu nome não vai estar no memorial. E Deus tem que nos dar essa iniciativa. Nós temos que fechar a porta do medo e abrir a porta da oportunidade. Amém, irmãos? Se eu sei que Deus está comigo, eu não vou desperdiçar o meu tempo choramingando por nada, não. Eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer. Está na hora de nós calarmos vozes que querem nos gerar medo e nos gerar pavor, e abrir o nosso ouvido para a voz do Eterno, porque é uma voz que nos leva para conhecer o melhor que Ele tem para a nossa vida. Amém, querido? Fique de pé em nome de Jesus. Diga comigo assim: eu não vou me conformar. Eu vou acreditar no projeto de Deus para a minha vida. Eu vou me preparar para viver o novo de Deus. E eu vou vencer toda a oposição que se levantar contra a minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vai ficar choramingando não, irmão. Vai ficar choramingando não. Satanás se levanta, mas ele cai.
Nós vamos vencer. Deus nos chamou para vencer, irmãos, toda a oposição, toda a obra do diabo, e nós vamos ver o novo de Deus se estabelecer na nossa vida. Eu profetizo hoje, em o nome de Jesus, um tempo abundante de novidade de Deus para a tua vida, um tempo abundante de conquista na tua vida, um tempo abundante de sucesso na tua vida, porque Deus está contigo. É chegada essa hora, é chegado esse tempo, irmão. Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Enquanto houver alguma coisinha que eu preciso, só tem um parente meu, um parentezinho, eu não vou me conformar enquanto essas pessoas não estiverem aos pés de Jesus. Eu não posso. Eu tenho que entender que o que tem para mim é maior do que qualquer coisa. Que Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui para fortalecer a mim e a você. Neemias chorou, chorou. Neemias lamentou, lamentou. Neemias ficou dias assim, ficou. Mas chegou uma hora que ele disse: peraí, eu vou me levantar hoje, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Ele vai me sustentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse tempo é chegado na minha e na sua vida também, irmãos. Ainda que tenhamos chorado até agora, Deus vai revelar coisas grandiosas em nome de Jesus. Ei! Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Mais e muito mais. Agora nós temos que ter uma atitude. Esse negócio de ficar esperando, eu vou esperar os anjos, irmão, espera não. Eu vou esperar o pastor, não, irmão, espera não. Está na hora de você começar a se movimentar, irmão. Se movimente, ainda que seja para você pedir socorro, mas se movimente. Se mexa, se mexa. Se mexa. Deus quer que eu me movimente. A Bíblia diz, a palavra diz, o texto que eu li, que nós andemos em novidade de vida. Deus quer que você se movimente, irmãos. O corpo parado atrofia. Muitos estão atrofiados espiritualmente, porque Deus quer que você se movimente. Movimente a sua fé, movimente em nome de Jesus a sua coragem. Movimente, porque Deus tem grandes coisas para liberar sobre a sua vida, no nome de Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Se nós precisamos de força, Ele tem a força. Se nós precisamos de paz, Ele tem a paz. Se nós precisamos de coragem, Ele dá a coragem para nós. O que nós precisamos, Deus pode liberar sobre a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você só tem que ter uma atitude. A sua atitude define a sequência dos seus passos, aquilo que você vai fazer. Se a sua atitude for de ficar parado, acomodado, nada vai acontecer. Mas se hoje você decidir dar um passo de fé, irmãos, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, aqui na igreja. Porque aqui na igreja, debaixo dessa visão, nós vamos caminhar e ver coisas grandiosas acontecerem. Vai ter gente sendo curada aqui, vai ter coxo andando, vai ter cego vindo. Tudo vai acontecer, porque Deus está conosco. Mas eu tenho que me mover. Oh Deus está